Hoje o doutor Gataz vai estar com a gente. Vamos falar sobre arritmia. Seja bem-vindo. Obrigado. Como vai? Tudo bem? Jóia, tudo bem. O que é arritmia? É falta de ritmo do batimento cardíaco. Então ele bate descompensado? Isso, pode bater devagar, pode bater rápido. E o exame que vai detectar isso é o eletrocardiograma. Então, assim, não tem nada a ver com infarto, que as pessoas associam que ter um problema de arritmia. Infarto é artéria entupida e arritmia é um defeito naquele compasso do batimento do coração. Mas uma vez que a gente tem um defeito no compasso, é como se a gente estivesse ouvindo uma valsa e dançando um funk? É mais ou menos isso. Então, é que quando a gente fala de arritmia, tem vários tipos. Então, assim, a mais comum é a taquicardia. O que é taquicardia? O coração batendo rápido, acelerado, né? Mas, por exemplo, até trouxe depois uma imagem de um eletro onde... então, o exame que detecta, esse é o antigo eletro, que é uma fita que a pessoa puxa. Assim, não, a gente usa o cardiopágina, isso daqui. Agora, olha este eletro, cada risquinho aqui, gente, é um batimento do coração. Tão, tão, tão. Aí, de repente, olha aqui embaixo, bate, bate, e cadê o coração? Parou de bater 4,6 segundos. Mas é bastante. É bastante. Isso é uma pessoa que estava procurando o consultório por desmaios. Então, quando ele ficava nesse espaço aqui, o coração sem bater, falta o sangue para o cérebro e ela apaga. Vixe, então, esse é um tipo de arritmia onde é um bloqueio. Tá. E tem outro tipo de arritmia que, assim, o que as pessoas precisam saber? A arritmia perigosa... A pessoa não é aquela que a pessoa sente o coração batendo, um soco no peito, um soco no pescoço. A arritmia perigosa é aquela que a pessoa desmaia. Então, por exemplo, você vê um acidente, o paciente que vai com uma arritmia grave para o hospital, ele vai depois de um desmaio. O paciente não tem porquê, né? Ele não sente nada, mas ele não sente a arritmia no desmaio. Não? Ele apaga. Mas ele vai pelo apagar. Pelo apagar, porque sentiu o coração. Perfeito. Então, o que acontece? Essa turma que vai com as extrasístoles, aquela batida fora do compasso, que é o que vai trazer a pessoa ao consultório, é um sintoma, é uma coisa que ela sente. E isso daí, em geral, não é nada, não tem perigo, não mata ninguém. Mas a pessoa sente e ela procura o médico. Entendi. Seria legal se quando a pressão estivesse alta, você sentisse e procurasse o médico. Quando o colesterol estivesse alto, você sentisse e procurasse o médico, mas não é. Dessas doenças a gente não sente nada, né? Tá. Então a gente só colocar assim, que as pessoas falam, doutor, eu tive uma arritmia, o que o senhor acha? Qual arritmia? Foi fibrilação atrial, foi taquicardia, foi bloqueio, foi pausa? A história dessa pessoa é interessante pelo seguinte, ela teve 2 desmaios, um deles na hora que estava fazendo massagem. Na hora que estava relaxando? Estava relaxando. É uma mulher de 39 anos de idade e o problema foi porque ela tem no pescoço uma região muito sensível que quando você estimula, o coração para de bater. Isso aqui fui eu... quando você mexe no pescoço dela, tem um lugarzinho certo para de bater. Isso daqui fui eu que provoquei no consultório. Eu estava fazendo uma manobra para detectar. E, por exemplo, ela fez o Holter, que é um eletro de 24 horas. Não aconteceu nada. Mas quando bate, por exemplo, aqui, ela empacota. Tem um lugarzinho que você estimula e em qualquer pessoa vai cair o batimento cardíaco. Só que existem pessoas com hipersensibilidade desse ponto. E aí ela teve um hiperestímulo e fez isso. E na hora da massagem, por acaso, foi na hora que estava massageando o pescoço dela. Como ela tem esta doença, hipersensibilidade do seio carotídeo, ela deu um apagão, deitada na maca. E como que resolve isso? Então, primeira coisa, não estimular o local. Porque essa é uma arritmia que, por exemplo, não mata, porque o coração, quando você para de estimular, ele volta a bater. Né? Que nem aconteceu no consultório. Eu tirei o dedo e falei, nossa, volta. Mas deixa a pessoa no estado. Mas o perigo disso é, por exemplo, ela puxar o cinto de segurança e estimular e ela apagar e bater o carro. É verdade. Ou tem uma outra situação que ela desmaia e bate e cai, machuque. Então, é uma arritmia delicada, que não é a extrasístole, que é uma arritmia chata, e não é aquela taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, que é uma arritmia grave, gravíssima. Tá? A gente tem um vídeo, se vão conseguir mostrar, porque assim, quando você tem fibrilação ventricular, a única coisa que você pode fazer é desfibrilar. O que é fibrilação? A gente vai mostrar, o coração batendo em cima e embaixo. Átrio, ventrículo. No compasso átrio, ventrículo, no compasso certo. Átrio, ventrículo. De repente, ele para de contrair compassado, ó.
só está tremendo. Fibrilação, isso não dá circulação de sangue. Não, porque o sangue continua O sangue fica tudo parado, né? Aí o único jeito de sair da fibrilação é dando choque, o desfibrilador. Então, quando cai uma pessoa dura num campo de futebol, sai correndo com desfibrilador, porque a gente imagina que a pessoa esteja numa situação de fibrilação ventricular. Mas existem alguns casos mais crônicos, que há necessidade de colocar um aparelhinho que estimula mesmo esse Neste choque? modelo dessa imagem, é um marca-passo desfibrilador. Ah, ele é duplo. E ele tem, na verdade, ele faz as duas funções. Porque, por exemplo, assim, naquela pessoa que, vamos dizer, aquela pessoa está tendo esses bloqueios por uma outra causa que não a estimulação do pescoço. Tem gente que o coração para de compassar. Aí você põe um marca-passo para ficar comandando. E tem gente que, além de tudo, faz a tal da taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular. Aí você põe um marca-passo com cardioversor implantado, que era exatamente esse que a gente viu. E aí, quando o coração começar a fibrilar, ele já vai lá e emite um choque. E aí ele volta a bater, porque é o único jeito. É que nem quando você está com o computador travado, você aperta Ctrl Alt Del, você reseta. É o que acontece. O coração, está todo mundo tremendo, era para bater compassado. Aí ele dá o choque, o coração para momentaneamente, aí ele reinicia, coordenado, bonitinho. Olha que interessante. Vamos para os nossos mitos e verdades. Tem muita coisa para a gente falar sobre arritmia. Olha, o sintoma mais comum da arritmia cardíaca é a palpitação. Exatamente, a palpitação. Mas uma palpitação sem atividade física, eu estou sentada, de repente... Então, e a palpitação é o que você sente, o coração palpitar. Quando eu corro, eu sinto palpitar. Normal. Mas essa palpitação que a gente fala é uma anormal. Ou demais durante a atividade física, que não é bom, ou uma em repouso. Mas, em geral, a arritmia chata extracístole é palpitação em repouso. Você está sentada assistindo televisão, de repente... É a hora que ela vai dar. Em geral, não é tututu, é uma tu. É uma só que, nossa, dá uma sensação de que falhou o coração. Não é aquele coração acelerado? Não. A mais comum é a extrasístole, que é uma batida fora do compasso que dá uma sensação muito de pânico, de pavor. É porque a pessoa acha que está morrendo, né? Vamos ver mais um? Somente idosos têm arritmias cardíacas e podem sofrer morte súbita. A gente sabe que não. Normalmente a morte súbita está associada a uma má formação do coração, que é o que a gente fala sempre. Ter má formação cardíaca pode gerar uma arritmia e levar à morte súbita. Agora, usuários dependentes químicos, usuários de drogas, podem ter isso, Pode né? desencadear essa arritmia que eu falei, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular e uma outra que chama torsade de Pointes, que também é a arritmia que o coração só treme e não gera pulso de sangue. Sabe que hoje eu estava assistindo o jornal logo cedo, o Bom Dia Brasil, eles estavam dizendo, lá numa notícia policial, que descobriram uma quantidade grande de cocaína. Você viu isso? Não, eu lembro de um outro assunto que era assaltantes que morriam durante o assalto. Pela adrenalina? Pela adrenalina e provavelmente uso de droga. Um monte de filmagem, o assaltante chega para fazer o assalto e aí de repente tem uma que ele está num posto de gasolina, o cara paga. Por quê? Porque o cara deve ter usado cocaína, tem uma descarga adrenérgica, tem algum substrato ele tem que ter também no coração, já não é muito bom. Aí dá aquela descarga de adrenalina e puf, morre. Então, mas nessa que eu vi, te perguntei se era adrenalina, porque diz que os traficantes estão usando para misturar com a cocaína a adrenalina. Então eles acharam ampolas. Aí você fala, gente, se a droga sozinha, já com esse nome droga, o que você espera de uma coisa dessa, né? Misturado com a adrenalina, então quer dizer, Nossa aquilo senhora. é uma bomba. É uma bomba. E a pessoa, provavelmente isso é para se injetar, não é de inalar. Você acha que pode? É um suicídio programado. E direto, porque quando você usa um negócio desse, mesmo que você não sabe que tem adrenalina, sabe só Muito cocaína, é roleta russa. Só que você tem 6 balas, né? Não é uma bala como era antigamente, porque hoje em dia as drogas, não é verdade? Elas estão super potencializadas. Cafés, chocolates e refrigerantes podem provocar arritmia. Você acabou de falar da verdade, você acabou de falar da adrenalina. Então, assim, essas substâncias que cafeína, o cigarro tem nicotina, a nicotina, né? A adrenalina fazem o coração bater rápido e descompassado, tá? Uma outra substância também com ina, que é a tiroxina, que é o hormônio tiroidiano. Quando eu tenho muito hormônio tiroidiano, eu tenho hipertiroidismo, produção excessiva de hormônio tiroidiano, eu também tenho arritmia, tá? Mas, gente, não tem que esperar
ter algum problema de saúde para correr no médico, né? Sentir alguma coisa. Cada um de nós temos um eletro. Então isso daqui é uma carteirinha que a gente faz. O eletro dessa pessoa normal tem as suas características. E aqui ele é compassado. A mama tem um eletro diferente. Ela tem um tal do bloqueio do lado direito. Tem a ver com a parte elétrica, não tem a ver com entupimento. E se ela faz um eletro de emergência... Sempre vão dizer que tem uma alteração. E aconteceu com ela? Você lembra uns anos atrás? Aquela vez que ela... Que eu te liguei? Então, porque eu abri o peito dela, gente, para fazer uma cirurgia de emergência. Acabou fazendo cateterismo. Fez cateterismo. Por causa do eletro que ela tinha de base. Então, assim, é legal. Porque ela não andava com isso. Não estava com a carteirinha dela que tem lá. O eletro, então, tem o eletro patológico, doença, tem o eletro normal e tem o eletro diferente, que é o caso da mama. Mas se eu tenho um eletro normal, eu preciso andar com a minha carteirinha? Não, se você sabe dizer que ele é normal, é o suficiente. Mas eu normalmente faço essa carteirinha para o paciente quando ele tem um eletro diferente, que nem é o caso da mama. Então a mama você tem bloqueio do lado direito, tal. Ou tem eletros que lembram infarto, tá? Uma outra coisa que eu acho que é pertinente a gente falar de ritmo do coração é sobre a academia. É comum eu receber uma mulher que veio da academia porque o professor, o personal, falou, olha, teu coração não está indo naqueles números que a gente sugere que é o normal. E isso daí traz uma insegurança para a pessoa. Então, primeira coisa, aquela tabela que você comenta que tem lá no meu site, 220 menos a idade, teu batimento máximo, esse negócio de batimento máximo não quer dizer que se você atingir ou passar, vai explodir o coração, a pessoa tem um treco. E cada um tem um limite, isso, mas é que aquele númerozinho é para eu fazer um treino, para eu programar uma atividade física. Só que aquilo funciona bem em homens. As mulheres, elas atingem o máximo fácil. Então, quando vai na academia, olha, meu coração estava a 7 por hora na esteira, estava 160. Aí quando eu fui a 9, estava 185, o professor mandou eu parar. Mas a gente nem sente que está disparando desse Exatamente. jeito. Porque a gente é mais acelerada. Você está confortável. Né? Vocês nasceram acelerada. Se medir a tua adrenalina, a minha, você vai ver que a sua... a minha está sempre nos topos, não tem jeito. Mas é natural. Nós, homens em repouso, aquele eletro é meu, 55 batimentos por minuto. O de uma mulher é 70, 75. Eu é 75. Mas você talvez fosse maior, graças à melhora do teu condicionamento físico, também deve ter caído. Agora deve ter caído. Isso é uma verdade. Quer dizer, o músculo, o coração é um músculo cardíaco. Isso. Ele, quando bem trabalhado, ele não precisa mais jogar tanta força. Seu coração, ele ejetava 70 ml por vez, aí tinha que mandar 70 vezes para dar 4.900 ml. Agora ele ejeta 100 ml por vez, com 40 e poucas batidas ele resolve. Mas sabe que isso é verdade? Porque antes eu parava e eu sentia o coração bater. Eu não sinto mais. É que o condicionamento melhorou. Tá? Então, assim, quem chega lá, o professor da academia, está falando que a frequência está muito alta, vai no cardiologista como orientação do professor, mas não precisa ir com medo que teu coração está muito rápido, porque é normal a mulher em repouso ser mais rápido e no esforço muito mais rápido ainda. Vamos ver só aqui as perguntas que surgiram. A Júlia quer saber o seguinte, ó. Energéticos e suplementos alimentares como termogênicos podem aumentar o risco de arritmia? É aquela coisa que a gente falou da academia de novo. A pessoa acha que se ela acelerar o coração vai queimar mais gordura. Na verdade, ela vai reclamar lá no consultório que o coração está saindo pela boca, que está tremendo pelo estímulo dessas substâncias. Então, não é para tomar sem uma orientação, né? E outra coisa, também você tem que conhecer a tua tolerância. Se eu tomo um café, 2, e meu coração sai pela boca, então diminua a cafeína. Lembrar que chá mate, chá verde, eles têm cafeína também. Então, alguns chás com cafeína também podem acelerar o coração. E refrigerante à base de cola também. Também, porque ele tem cafeína. E aí a pessoa toma refrigerante à base de cola o dia inteiro, café quando está tomando refrigerante. Foi no consultório um paciente médico com uma baita de uma arritmia, e aí ele toma 11 expressos por dia. 11. Ave Maria. Doutor, sabe de que eu estou falando do senhor, né? Então, eu falei, antes de dar um remédio para tirar a arritmia, que tal tirar a cafeína? Tira o café, gente. Ou então toma um café descafeinado, ajuda? Ajuda. A não tomar 11, mas ajuda. uns 3, tá bom. Mas é isso mesmo, a gente tem que conhecer a nossa sensibilidade. E cada corpo reage de um jeito diferente. Por exemplo, às vezes você vai numa lanchonete natural e come aquele açaí que é preparado com guaraná, né? E aí você ainda vai e toma um cafezinho, o que acontece? O coração sai pela boca. Já eu posso tomar que não acontece muita coisa. Você vê como que é a sensibilidade de cada um. Vamos ver mais uma? Adriana,
Tenho sentido arritmia, porém em consulta ao cardiologista, ele nada detectou pelos exames que você falou. Acabei de falar, é que assim, tem duas situações. Uma é essa pessoa me chegou com eletrocardiograma, é o que a gente mostrou, a fitinha, outra. O Holter é um eletro... Se eu falar em arritmia, eu tenho que fazer esse Holter. É um eletro de 24 horas. Quer dizer, eu fico com um aparelhinho... Não é de pressão, é o Holter de arritmia. Eu fico com um aparelhinho que vai medir as batidas, 100 mil batidas no dia, vai dizer quando você estava dormindo, teu coração bateu a 40 e tal. Aí tem um ergométrico que, assim, as arritmias que não são muito legais, elas pioram no esforço. Então, uma pessoa que faz esforço físico e cai a pressão, passa mal, é porque teve uma arritmia severa, complexa, aí não é legal. Então, quando você faz o eletrocardiograma, faz o Holter, o ergométrico, está tudo normal, tudo bem. Só que você tem outras situações, uma dessas é a hipersensibilidade do seio carotídeo, que eu mostrei daquele caso, e outras situações que é assim... Tem muita gente que o coração bate a 70 e quando pula para 90, a pessoa sente o coração. Já vi muitos casos desse. E pela caderninho do médico, só é anormal acima de 100. Então o médico fala, não, mas está normal, não passou de 100. Para aquela pessoa passou. Aí você, lá no consultório, o meu eletro é que nem se fosse um monitor de hospital. Então eu consigo detectar essas variações e a pessoa fala, é isso que eu estou sentindo. Ah, legal. Então você consegue identificar. Existe o especialista em cardiologia de arritmia e marca-passo. Então não é só o cardiologista, né? Você pode, por exemplo, se no caso dessa pessoa que não identificou, procure um cardiologista especialista em arritmia, que talvez vá lhe ajudar. Então, Adriana, você diz que os sintomas continuam, então busque um cardiologista especialista em arritmia. Anota direitinho, se for plano de saúde, dá uma procuradinha, se for pelo SUS também, peço uma orientação, tem. Né? Vamos ver mais uma pergunta? A última de hoje. Vamos ver de quem é, da Marta. Não bebo, não fumo, sempre procuro manter meu peso e mesmo assim tive arritmia. Pode ter sido provocado pelo estresse? É o estresse de não beber, de não fumar, de não fazer nada. Não vem não. Os meninos me falavam isso. Ai, dizer que teu corpo está mal acostumado, faz um monte de bobagem que ele melhora. Não. É porque para ter arritmia, o estresse é o pior de todos. É pior, que né? o estresse fabrica a adrenalina, que a gente comentou que é a ina que faz mal. E o estresse vai destruindo o corpo, que vai aumentando o estresse e vira um negócio doido, então, né? Uma coisa curiosa, todos nós temos um descompasso do coração. O coração bate, é uma sístole. Quando ele bate 2 vezes, é uma extrasístole. Todo mundo tem, mais ou menos. Se eu tomo mais cafeína, mais. Se eu tomo mais refrigerante à base de cola, mais. Se eu estou nervoso, mais. Só que quando a pessoa tem uma extrasístole, a sensação, apesar do nome falar que é extrasístole, a sensação é que o coração falhou. Parou. E se ele pegar o pulso, aí que ele vai achar que o coração falhou. Ele não tem capacidade de notar que foram 2 batidas juntas. Aí ele dispara a adrenalina e dá mais extrasístole. Então ele acaba fabricando a arritmia mais intensa. Então assim, essa sensação que as pessoas têm de um soco no peito, um soluço do coração, uma batida única, assim que passa, dá uma sensação de medo, dá uma sensação de falha do coração, mas o nome já diz, é extrasístole. Porque se o coração falhar por muito tempo, vai faltar sangue para o cérebro e você vai desmaiar. Apaga, é totalmente diferente. Olha, mas você sabe que esse espaço que a gente tem aqui de prestação de serviços mulheres é maravilhoso. Eu também aprendo demais todos os dias aqui. Você já é fera no assunto. Eu já tenho muito. Você tem muito, já aprendeu bastante. Mas já foram mais de 21 anos assim, né? Dá para ter feito uma bagagenzinha. Mas, gente, nada supre a nossa necessidade de irmos ao médico. E não é só ir, é seguir direitinho o que ele fala. Às vezes a gente é teimoso, eu sei. Ele sabe quantas vezes eu fui teimosa em falar, eu vou tomar um remédio para o colesterol porque isso me fez mal. Mas converse com o seu médico, ele vai te orientar de um outro medicamento que vai resolver o seu problema. Não importa se 90% da população se deu bem com o medicamento. Se você se encaixa no restante que não se deu bem, tem um medicamento certo para você, não é? Com certeza. Só deixa eu falar uma coisa rápida. Tem uma arritmia que está crescendo muito, que chama fibrilação atrial. Ela não faz ninguém desmaiar,
Ela é uma arritmia que o coração sai a 150, 170, só que ela bate descompassada e faz com que se forme coágulos no coração. Então, como as pessoas vivem mais, a gente está com uma incidência maior de fibrilação atrial. Quando eu separei o material para a gente conversar, eu não pus a fibrilação atrial porque eu acho que ela talvez fosse uma pauta para um outro dia a gente falar de fibrilação atrial, anticoagulante, que é um negócio super sério. Vamos viver mais, mas a gente tem que viver mais e melhor, né? Por sinal, você emagreceu. Perdi das última vez que eu vi. Eu bem que reparei. É fechar a boca, não tem segredo. A gente busca um milagre, mas não adianta. É fazer a coisa certa que a gente sabe que tem que ser feito. Não adianta. E não adianta só de segunda a sexta e sair de minha vontade, não. Tem que ser para a vida toda. Olha, www.doutorgataz.com.br, Gataz, não esqueça, GATTAS.com.br no site. Tem as informações todinhas dos telefones, do Dr. Gataz, dos vídeos. Vá até lá que você vai gostar. Beijo. Bom final de semana. Quantos quilos a menos? 4 só. Mas a medida é melhor, porque faz exercício e você não vê na balança. Então foi ótimo. Obrigado, hein?